Bom, pessoal, eu vou apresentar aqui esse trabalho que trata mais especificamente do uso de um Common Data Environment em uma disciplina de introdução ao projeto de engenharia. Esse é um trabalho apresentado aqui por mim e pelo professor Eduardo, mas do qual participaram também o professor João Petretti e o professor Fabiano. A disciplina chama-se Introdução ao Projeto na Engenharia e é uma disciplina de responsabilidade de dois departamentos, o de construção civil e o de estruturas, e da qual então participam 6 professores, 4 no departamento de construção civil e 2 no departamento de estruturas. É disciplina obrigatória para os alunos ingressantes de engenharia civil e ambiental. Ela possui 4 créditos, dos quais então 2 créditos dedicados a uma área que a gente chama, assim, grosseiramente, né, de design thinking, né? E a outra área, então, os outros 2 créditos dedicados, então, ao Building Information Modeling. E ela não é um requisito para outras disciplinas posteriores, ou seja, apesar de ser uma disciplina básica, ela não, nenhuma outra disciplina depende dela no restante do curso. Ela acontece no segundo semestre dos cursos de Engenharia Civil e Ambiental, como já falei. O aluno, então, tem um primeiro semestre de introdução à engenharia genérica e depois um segundo semestre em que tem a introdução ao projeto de engenharia. No final das contas, a gente então se encarrega de 5 turmas de até 48 alunos, o número de vagas, então, que a gente tem 240 vagas, por conta do número de professores e das salas de aula. E 2 salas de aula podem ser usadas então simultaneamente, com 48 lugares cada uma, sendo então distribuídos em 3 horários, né, essas 5 turmas. O acesso às salas utilizadas, elas têm computadores e softwares, né, dedicados ao BIM, e os alunos que não possuem computadores compatíveis, né, com os softwares utilizados podem fazer o uso remoto, ou seja, se conectarem às salas de aula através de VPN e outros tipos de acesso e utilizarem os computadores nos períodos disponíveis. E, por falar em dinâmica, os alunos são expostos a uma prática simplificada de modelagem de projetos, né? Essa disciplina então, tem uma característica bastante prática, a parte de BIM, pelo menos. Nas aulas são feitos diversos exercícios, né, de modelagem, juntamente com um professor que conduz os roteiros e conta com o apoio de monitores que ficam circulando pela sala para manter o ritmo de aprendizado dos alunos, para eles não pararem diante de alguma dúvida mais operacional. Em paralelo às aulas, o aluno em casa, então, ou em outros horários, obviamente, desenvolve a modelagem de uma edificação, de um edifício, né? Através de uma planta, inicialmente então escolhida por eles, a partir daí desenvolvem. E essa escolha tem que ser baseada em alguns requisitos mínimos para a gente mais ou menos uniformizar a complexidade, como, por exemplo, um trabalho de um edifício residencial com 4 apartamentos por andar, cada um com pelo menos 70 metros quadrados, varanda, 2 ou mais quartos, e por aí vai. Então se estabelece aí um padrão mínimo, eles escolhem e desenvolvem. As ferramentas que a gente usa ao longo do curso, fundamentalmente, são o Revit, o acesso então ao Trimble Connect, que é o ambiente comum de dados, o Solibri Office, para questões relacionadas a Clash Detection e colaboração, assim como também o de coordenação, melhor dito, assim como também o programa BIM Collab, BCF Manager, para complementar esse aspecto aí da colaboração. Ao longo do semestre, então, cada aluno, além de executar os exercícios feitos em classe, vai fazendo o seu projeto. E no projeto ele tem essas entregas aqui previstas, né? Um plano de execução BIM, simplificado sempre, né? A imagem do pavimento tipo escolhido, coisas que ele faz logo no primeiro momento do semestre, e em seguida os modelos de arquitetura do pavimento tipo, de arquitetura de todos os outros pavimentos, que são a cobertura, o subsolo e o térreo, a modelagem de estruturas do prédio completo, a modelagem da parte de instalações, né, no MAP do pavimento tipo e térreo, parte de instalações de água e esgoto, fundamentalmente, um relatório de detecção de interferências que se faz a partir de 2 ou mais projetos, disciplina, né? Os desenhos, ou seja, a documentação, as pranchas, rendering, incluindo rendering e quantitativos, e também um vídeo com uma demonstração assim, de um passeio virtual, um walkthrough que a gente chama. Então, os formatos que a gente pede, né? Fundamentalmente a gente trabalha então, com o
o IFC na maior parte dos modelos, e PDF, JPG e o arquivo do Word. Já nessa tabela dá para perceber que tem a cronologia de projeto, né, que o mesmo aluno faz fundamentalmente o seu projeto, que seria o projeto A, mas participa de um projeto B e um projeto C nas outras disciplinas. Essa ideia de trabalhar em colaboração surgiu fundamentalmente em 2021 e a gente, com a disponibilidade desse ambiente de colaboração online, né, fez com que se estimulasse, então, a interação entre os alunos, já num ambiente, inclusive, de pandemia, né, de trabalho remoto. Essa mudança aí fez com que também surgisse a necessidade da execução de um plano de execução BIM, que acabou sendo também introduzido no programa. Aqui aparece um resuminho dizendo como é que funciona, então, essa interação entre os alunos, né? O primeiro aluno, o aluno A, então, executa a coordenação e documentação do seu projeto, faz a modelagem de arquitetura e depois ele passa esse projeto para dois outros alunos fazerem o restante. O mesmo aluno, então, participa da modelagem de estrutura de um segundo projeto e da modelagem de instalações de um terceiro projeto. Tá? Isso tudo é feito com a ajuda do ambiente comum de dados. Nessa figura aparece o detalhamento de um dos projetos, né? Uma das modelagens feitas, fundamentalmente o pavimento tipo, mas também tem a cobertura, o térreo e o subsolo. E essa outra figura aqui mostra a montagem do edifício completo, né? Com alguns elementos a mais, né? Inclusão de mobiliário e outros detalhes. Não é obrigatório, mas é bastante estimulado. Eles até se animam, uma vez que vão vendo o modelo crescer e ficar detalhado, eles capricham nos outros detalhes. Isso é um elemento de motivação bastante interessante. E nessa outra figura aparece então o ambiente comum de dados aqui, né? Uma visualização interna do ambiente comum de dados, né? Então a navegação aí pelos layers, pelos objetos e uma série de ferramentas ali adicionais para fazer anotações e fazer novas visualizações. Lembrando que esse é um arquivo IFC, que é interpretado então pelo visualizador do ambiente comum de dados. Para finalizar, aqui uma outra tela do ambiente comum de dados, em que se apresenta a capacidade então de organização e controle de versões e também de tarefas dentro desse próprio ambiente. Então, os alunos né, administram cada um o seu espaço e vão fazendo o compartilhamento, tanto com o professor quanto com os colegas que vão colaborar, controlando também tanto o trabalho comum quanto as versões e os prazos de cada tarefa dessa. Então a gente entende que foi uma inclusão bastante interessante, obviamente ainda necessita ajustes, né, entendimentos melhores, então, de como o funcionamento pode ser mais bem aproveitado nesse ambiente didático, mas que certamente foi uma experiência bastante positiva, dado os resultados que a gente teve, bastante animadores e, claro, que aqui a apresentação acaba sendo curta, a gente poderia mostrar muitos mais resultados, mas isso ficou bastante evidente para nós e também para os próprios alunos.